mas ele demonstrou toda a intenção de continuar dirigindo o Corinthians e está tentando também se defender, como já vinha fazendo discretamente quando falava sobre a importância de contratações, de janela de contratações, está tentando se defender, dizendo, olha, o torcedor tem que saber que tipo de qualidade de grupo nós temos. Ele falou, nosso grupo é curto. E é verdade. O grupo do Corinthians é curto mesmo. Mas a gente viu um lance importante, que é o pênalti do Cuiabá. E está chegando aqui a nossa analista de arbitragem, a comentarista de arbitragem, a Renata Ruel, para falar do jogo, da atuação da arbitragem, se foi boa, se não foi, teve o pênalti e tudo mais. Renata, é sempre um prazer ter aqui conosco. Boa noite. E a arbitragem se salvou nesta noite na Neoquímica Arena? Boa noite, Felipe, Zupa, Marcela, que fure, fã de esporte. A arbitragem é assim, quando a gente faz uma análise geral, sempre tem pontos a melhorar, pontos que ali ficaram devendo, mas eu acho que o lance capital hoje é o pênalti marcado. E aí, quando ele vai ao VAR, e é no VAR, é importante a gente falar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o pênalti foi marcado, mas o pênalti foi marcado no VAR. E se você entende que é um pênalti, teve que ir para o VAR, você teve um erro no campo de jogo. Eu acho que isso sempre é importante ressaltar. E esse lance do pênalti eu considero muito didático, por quê? 2 pontos. Ele fala que ele vê 2 infrações na ação do zagueiro. O que você tem? O segurar a camisa e uma mão no rosto temerária. Ele fala que ele vê 2 infrações. E aí você tem 2 pontos que eu acho importante a gente citar. Quando é uma infração por segurar, mesmo ele começando fora da área, é onde termina. Então, termina o segurar dentro da área, ele vai segurando. O Zupac até tinha comentado lá na redação que ele carrega o jogador para dentro da área, fora, né? O Kaká que puxa ele para dentro da área. Fala, vem cá que eu vou fazer um pênalti em você, vem pra cá. Exatamente, com esse segurar na camisa, né, Zupa? Então, ele vai puxando o jogador para dentro da área, ó. E aí você vê a camisa esticando, tudo mais. E você tem depois uma mão no rosto que ele considera temerário. E aí aplica o cartão amarelo por isso. E aí o que a gente tem? Além do segurar, que começa fora e termina dentro, então se termina dentro é pênalti pela regra, você tem um jogador que provavelmente está fora do campo de jogo. E aí o que a regra diz sobre isso? O importante aí é, a bola está em jogo. Essa questão do jogador estar fora, numa saída acidental, sem autorização, o jogador é considerado em cima da linha, na altura de onde ele saiu do campo. Nesse caso, como é uma disputa de bola, ele sai do campo acidentalmente. Ele é considerado em cima da linha. E quando ele sofre a infração, ele está em cima da linha, vamos dizer assim, fora do campo, mas considerado em cima da linha, dentro da área. Por isso, é considerado pênalti. A bola está em jogo e o jogador é considerado em cima da linha, mesmo que a infração ocorra fora do campo de jogo. E aí você tem 2 situações, o segurar e também a mão no rosto. Então, pênalti. Pênalti. Acerta a arbitragem. Sim. A gente estava até comentando, o Zupa falou, foi pênalti. Eu também achei que foi pênalti. Mais pelo puxão do que pela também. mão no rosto. Mão no rosto muito sutil. Mas assim, o puxão, né, a condução pela camisa, ela foi, na melhor das hipóteses, pouco inteligente por parte do Kaká, né? E a gente é obrigado a olhar para o retrospecto do jogador, né? O Kaká já marcou, inclusive fez o gol de empate contra o Atlético Paranaense no finalzinho, fez contra o Fluminense também, mas o Kaká já conseguiu, nesse campeonato, fazer 2 gols contra. Semana passada, os 2. Exato. Contra o Flamengo, ele foi sair jogando e deu de presente, a bola para o Flamengo fazer o 2º gol no Maracanã, e hoje conseguiu fazer um pênalti puxando o cara de fora para dentro da área. O Corinthians já vive uma situação muito dramática no campeonato, com uma questão de elenco limitadíssimo, e o Antônio falou de maneira muito educada sobre isso, né? Sobre a limitação do elenco na sua entrevista coletiva. Então já é dura a vida do Corinthians por vários motivos. Aí vai o zagueiro e começa a colecionar erros capitais que poderiam custar vários pontos, já custaram muitos, poderiam custar mais pontos como o de hoje. É impressionante a quantidade de erros individuais do Kaká. Foi um pênalti sutil, mas tecnicamente ele cometeu a infração e o árbitro marcou. Para sorte de todos eles, o Donelli fez a defesa.
Ô, Rê, então acho que é isso. A polêmica do jogo foi essa, certo? A polêmica do jogo foi essa e muita gente fica sem entender. Mas ele puxou fora, mas terminou dentro. Ele estava fora do campo, mas a bola estava em jogo. Ele é considerado em cima da linha, né? Então, dentro do campo. Então, eu acho que isso é importante a gente explicar. Essa questão, bola em jogo, jogador fora, recebe uma infração, é considerada infração em cima da linha aonde ocorreu, dentro da área, pênalti. E essa questão de começou segurando fora, terminou dentro, pênalti. Maravilha. Renata Ruel, um beijo pra você. Obrigada aí. Beijo, boa noite. Valeu. Vamos seguir falando sobre essa partida e sobre alguns pontos de entrevista do Antônio Oliveira. Ele não quer falar sobre se vai ou não perder o cargo, até porque ele não sabe. E aí, assim, os jornalistas estão ali insistindo porque querem que ele fale alguma coisa. A gente sabe que a situação é dramática e que, dependendo do que aconteça na próxima segunda-feira contra o Palmeiras, ele sim vai sair do cargo. E aí tem um ponto, André, que ele também fala, que eu acho importante a gente citar, ele falando, a gente precisa saber com o torcedor se eles têm noção do elenco que nós temos aqui e o que é que eles estão esperando para esse Campeonato Brasileiro. Meio que falando assim, olha, isso aqui é muito do que a gente consegue no nosso limite. Mas, claro, abraçando o seu time, dizendo que o time deu a alma em campo. Há algumas semanas ele fala sobre a necessidade do Corinthians contratar jogadores. Naquele papo que o Renatinho Rodrigues teve com ele, ele disse que haveria uma situação muito importante conforme fosse a janela do Corinthians, né? E é muito complicado, ele deve saber muito bem disso, porque do ponto de vista de orçamento, o Corinthians não tem condições de fazer uma reforma no seu time a ponto de contratar 3, 4 jogadores para serem titulares absolutos, resolverem os problemas e modificarem o tipo de campeonato que o Corinthians disputa, né? Muito provavelmente o Campeonato Brasileiro do Corinthians vai ser até o final, para pelo menos se manter longe da zona de rebaixamento, isso na melhor das hipóteses, chegar ali um pouco mais perto da metade da tabela. Como a gente disse ontem, se as coisas andarem bem. Não vejo como a atual diretoria pode investir para contratar, não é uma diretoria que entende do que está acontecendo, não é uma diretoria competente no aspecto do futebol, não é uma diretoria competente no aspecto administrativo. Tem muitas coisas seríssimas acontecendo no Corinthians do ponto de vista, né, da direção. E isso tudo vai para campo, isso tudo coloca no campo o tipo de produto que o Corinthians tem hoje a mostrar para o seu torcedor. Quanto a perguntar para ele, Antônio Oliveira, se ele estará no banco na próxima segunda-feira e tal, é o que você falou, ele não sabe. E assim, é incorreto dizer que não é ele que toma essa decisão, né? Porque ele pode tomar, de não estar. Ele pode fazer como o Cuca fez, estou saindo. São situações completamente diferentes, mas o treinador também pode encerrar o vínculo. Ele também pode dizer, não vou ficar aqui. Isso ele já disse, de forma clara, com todas as palavras. Eu vou continuar a fazer o meu trabalho. E aí tem várias outras questões de multa, etc. Mas ele demonstrou toda a intenção de continuar dirigindo o Corinthians e está tentando também se defender, como já vinha fazendo discretamente, quando falava sobre a importância de contratações, de janela de contratações, está tentando se defender, dizendo, olha, o torcedor tem que saber que tipo de qualidade de grupo nós temos. Ele falou, nosso grupo é curto. E é verdade. O grupo do Corinthians é curto mesmo.